Oração por libertação do vício em sexo. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá meu irmão, olá minha irmã, querido ouvinte, querida ouvinte, vocês que diariamente caminham conosco nesse tempo de oração. Mais uma vez eu registro aqui nossa gratidão pela sua companhia, pelo seu estímulo, seu apoio, por você se inscrever no nosso canal, por você ter ativado o sininho e ter recebido as notificações cada vez que divulgamos um novo conteúdo, por você que tem compartilhado esses vídeos, espalhado oração Brasil afora e para muitos lugares do mundo, você que tem dado um joinha, dado um like, curtido as nossas transmissões. Quero te agradecer por poder nos permitir participar do seu momento de intimidade e devoção a Deus. Estamos juntos aqui nesse projeto de oração. Continue firme aí, multiplique para mais pessoas esses vídeos. Temos chances de espalhar bênção sobre muitos lugares e situações que nem podemos imaginar e que um dia seremos surpreendidos lá na eternidade com os galardões, com os prêmios, entre aspas, do nosso Deus para cada um de nós. É muito bom espalhar amor e amor em forma de oração, melhor ainda. Nesses dias temos orado aqui por libertação de vários vícios. Oramos um dia por libertação do vício das drogas, também por libertação do vício de álcool, em álcool. Oramos por libertação do vício em pornografia. Oramos por libertação do vício em jogos de azar e apostas. Se você perdeu alguma dessas orações, procure aí no nosso canal os vídeos. Ore a respeito, medite, reflita, busque mais textos acerca do assunto e multiplique e espalhe essa oração para quem você sabe que precisa. E se você não tem ideia de quem precisa, multiplique mesmo assim. Em algum momento isso vai bater na vida de alguém que está ansioso por uma resposta. Você pode ter instrumentos de Deus para isso. E hoje nós vamos continuar orando por essa questão dos vícios. Vamos orar agora por libertação do vício em sexo. Está aí uma situação degradante, triste, maligna, obviamente, e uma doença que muitas pessoas, mais do que nós podemos imaginar, sofrem mundo afora. Talvez isso não seja um assunto muito comum a você, mas na vida pastoral não é raro deparar com pessoas buscando ajuda porque são viciadas em sexo. Uma coisa é gostar, ter prazer, de certa forma até ser tentada com relação a sexo, mas outra coisa bem diferente e mais difícil é o vício em sexo. Ouvi relato de pessoas que precisavam manter 4, 5 relações sexuais por dia para se sentirem satisfeitas, todos os dias, em que pese a falta de condução e as limitações físicas para isso, da natureza do ser humano, mas ainda assim se buscava meios de se manter relação sexual diariamente nessa proporção. E como certamente numa relação normal isso não é previsto, não é possível por longos períodos, ao longo de muito tempo, pessoas que são viciadas em sexo precisam invariavelmente, sendo casadas, buscar nutrir esse vício fora do casamento. E aqueles que não são casados precisam, obviamente, pecarem, fornicarem, prostituírem, um abismo chamando o outro, para manter a sua compulsão satisfeita, o seu vício atendido. É muito triste, muito difícil, muito aprisionador, muito degradante quem possui esse vício. As pessoas se iniciam na vida sexual de uma maneira natural, normal. Obviamente é algo bom, assim como tudo que Deus fez que é bom. Muitas vezes fora do padrão de Deus e do contexto de Deus, as pessoas têm a sua iniciação e sua prática sexual, e isso leva elas a um desejo insaciável por questões físicas, psicológicas, psiquiátricas, e aí a busca passa a ser além daquilo que é o razoável,
E quando se percebe, se está viciado em sexo, viciada em sexo. Tanto quanto uma pessoa pode ser viciada em drogas, álcool ou qualquer outra coisa. Além dos riscos que isso expõe a pessoa na questão das DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, há o pecado e a maldição e a brecha que se abre, a escravidão, porque a Bíblia diz que todo aquele que peca se torna servo, do pecado. Há a questão moral, há a depravação, há a destruição familiar, há a traição, o adultério, a prostituição, muitas coisas associadas ao vício em sexo. Muito triste. Uma doença, uma prisão, uma malignidade, um fardo, um jugo para quem sofre com esse problema. Também muitos tabus envolvendo isso, muito julgamento, muita acusação. Imaginem quem sofre esse problema, aonde encontra um ambiente de aceitação e confiança para poder expor, conversar, pedir ajuda. Por outro lado, quantos estão preparados para ajudar pessoas com esse problema? Talvez esse não seja um assunto, certamente não é, em que as pessoas abrem no contexto da família, marido para mulher ou mulher para o marido com tanta facilidade, muito menos filhos para pais ou pais para filhos, menos ainda. E nas igrejas, em alguns ambientes, as pessoas serem rotuladas, julgadas. Quanta dificuldade de se buscar ajuda nesse sentido. Se recorrem por vezes a terapias, a misticismo, talvez as ajudas de medicações, quando se entende que isso é uma doença, as clínicas psiquiátricas, os atendimentos psicológicos, as terapias. Todas essas podem ser soluções, algumas corretas, outras não, algumas paliativas, outras, quem sabe, trazendo solução definitiva, mas a gente sabe que, como Jesus disse, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Em Jesus, há toda a condição de sermos libertos de qualquer maldição, de qualquer escravidão, de qualquer aprisionamento no campo da nossa mente, desejo, vontades, emoções, no nosso querer, no nosso gostar, no nosso desejar, no nosso consciente, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, na nossa vontade, nos nossos hábitos. Jesus é poderoso para desfazer toda a maldição que aprisiona o nosso ser, no corpo, alma e espírito. Porque Ele mesmo se fez maldição por nós na cruz do Calvário e ali Ele venceu toda a maldição. Ele levou cativo todo o cativeiro. Ele despojou o escrito de dívida que era contra nós. Jesus se fez pecado por nós, sem ter pecado, e para aniquilar e vencer o pecado. Em Jesus nós temos condição de sermos livres do vício do sexo. Talvez o seu problema é mais crônico, talvez a sua família sofra com isso, e talvez você que ore comigo agora sofra com isso. A vergonha é enorme, o medo da exposição, o que isso pode difamar a tua honra, a tua reputação, mas eu quero te encorajar a buscar comigo agora, intensamente em oração, solução para esse vício. Quero te encorajar a refletir, a reconhecer esse problema, a confessar diante de Deus, a se arrepender de todo o pecado sexual, aquilo que é fora do padrão de Deus para o sexo, que foi criado para ser praticado entre cônjuges dentro do casamento. Eu quero te encorajar a buscar ajuda num ambiente de confiança. Quero te encorajar a confessar. E aí você vai ser liberta definitivamente dessa prisão. Vamos orar por esse sério assunto agora juntos e em nome de Jesus? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita antes na passagem bíblica de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ao 20, na voz do pastor Cornélio Augusto. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo.
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ó Deus, a Tua palavra diz que devemos fugir da fornicação, da prostituição, do pecado fora do propósito para qual o Senhor criou, de deturpar o objetivo, o alvo, a razão para a qual o Senhor criou o sexo. Devemos fugir, Senhor, daquilo que produz tentação, produz dos desejos da mocidade. Devemos fugir da prostituição, que é o uso aviltado do sexo, ou seja, aquilo para o qual o Senhor não o fez. E Tua palavra diz, como lemos aqui, que todo o pecado que a gente comete é fora do corpo, mas o que fornica, o que tem pecado sexual, peca contra o próprio corpo, Senhor. E isso entristece o Teu Espírito Santo que habita em nós. Deus, nós pedimos a Tua misericórdia nesse momento para aqueles que sofrem com o vício em sexo. Como lemos aqui, Senhor, nós somos comprados por bom preço. E a Sua compra, o Senhor concretizou ela na cruz, recebendo sobre si todos os nossos pecados. Nós somos curados, nós somos sarados, libertos por tudo aquilo que o Senhor sofreu lá na cruz. Mas o Senhor venceu a morte de cruz, o Senhor ressuscitou. Então nós te glorificamos, ó Deus, e queremos te glorificar com o nosso corpo, com o nosso espírito, com a nossa alma, porque pertencem a Ti. O nosso corpo é templo do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós não queremos expor ele, Deus, à prostituição, às práticas, ó Deus, lascivas, imorais, às orgias, às fornicações, às misérias, aos adultérios, à escravidão sexual ou de qualquer outra natureza. Senhor, que o Teu Espírito Santo que habita dentro de nós não seja entristecido nem banido de nós pelas nossas práticas, mas certamente pessoas que oram aqui comigo agora, Senhor, praticam atos que Te entristecem, que extinguem o Teu Espírito Santo, porque isso tem sido maior do que a vontade delas. Elas estão escravizadas em muitos vícios. E nesse momento nós estamos orando especificamente pelo vício em sexo. Homens que não se contêm, não se comportam, não se controlam, suas esposas não são suficientes, Pai, precisam de sexo o tempo todo, com mais de uma mulher, muitas vezes até com outros homens, mulheres que da mesma maneira, Senhor, não se satisfazem com seus maridos, e aí os traem com outras mulheres às vezes, traem com garotos de programa, com amigos, com colegas, com conhecidos. Me lembro, Senhor, de um relato que eu ouvi de uma pessoa que precisava parar pessoas na rua, desconhecidos, para fazer sexo. Sem nenhum amor, sem nenhum afeto, sem nenhuma cumplicidade, sem nenhum hábito de higiene envolvido, sem nenhuma proteção, ali em qualquer lugar, da maneira que dava, algo muito animal, terreno, diabólico. Não foi isso que o Senhor planejou, nós sabemos disso. E essas pessoas certamente, Senhor, estão tão escravizadas, tão oprimidas, tão doentes nessa área da sua vida, que já perderam todo o sentido, todo o pudor, toda a vergonha, toda a autoestima, todo o amor próprio, se submetendo, Senhor, a uma prática como essa, Senhor, arriscada, nociva, nojenta de certa forma. Oh Deus, quanta degradação, e como falar disso, como abrir isso para alguém, como pedir socorro, como buscar ajuda, e nesse silêncio, nessa treva, a malignidade vai crescendo, a opressão de Satanás vai crescendo, a escravidão vai aumentando, a corrente vai apertando, o aprisionamento vai sendo mais severo. Então, Senhor, nós estamos aqui para denunciar, para jogar luz, para repreender, em Teu nome, Jesus, todo espírito de prostituição, lascívia, imoralidade, fornicação, adultério, depravação, todo pecado sexual que produz vício, nós repreendemos em nome de Jesus. Oramos contra as trevas na vida dessas pessoas, oramos contra as trevas na vida desse homem, na vida dessa mulher, oramos para que essas correntes sejam quebradas agora em nome de Jesus. Tomamos autoridade do Teu nome, não é na nossa força, não é na nossa autoridade, mas na autoridade daquele que morreu na cruz, se fez maldição por nós, para quebrar para esse espírito, essa força, essa vontade, esse desejo, essa compulsão, essa insatisfação, isso que é maior do que a força que essa pessoa tem, agora em nome de Jesus, Senhor.
Deus, nós oramos contra essa escravidão, Senhor. Oramos contra essa doença, oramos contra essa prisão, oramos contra esse hábito, oramos contra essa malignidade, oramos contra essa algema, essa corrente, Senhor, que é mais forte que a vontade, que o querer, que o desejar dessa pessoa que ora aqui comigo, seja homem, mulher, independente da idade que ele ou ela tem. Senhor, a nossa oração não vem para trazer acusação, não vem, Senhor Jesus, para trazer juízo, preconceito, não, mas vem para trazer libertação. A tua palavra já tem trazido o peso, já tem trazido, Senhor, o alerta, já tem trazido, Senhor, a exortação, já tem enquadrado essa pessoa. Mas agora, Senhor, nós pedimos que entre a tua mão de libertação, de ajuda, de socorro, livrando, curando, sarando, limpando, purificando, libertando, para que essa pessoa volte à normalidade, para que ela volte, Senhor, a manter o seu corpo cheio do teu Espírito Santo, para que ela passe a te buscar, te conhecer, se essa pessoa já anda contigo, se ela não te conhece ainda, para que ela tenha força, para ter uma experiência de salvação, para te conhecer, para entender que o Senhor a ama, possui um plano maravilhoso para a vida dela, que o Senhor sonha com caminhar com ela, com se assentar no controle, no comando da vida dela e guiá-la para a felicidade, para o teu propósito eterno, para aquilo que o Senhor a fez, não para a escravidão, mas para a liberdade verdadeira do corpo, da alma, do espírito, que essa pessoa te conheça, te encontre, te aceite como Senhor da vida dela, como piloto da sua vida, como guia dos seus caminhos, como endireitador das suas veredas, das suas estradas, como alguém que vai ajudá-lo nas suas decisões, vai endireitar as suas veredas, conduzi-lo para os caminhos do santo matrimônio, conhecer alguém, Senhor, contraia casamento, matrimônio, ou se já é casado, casada, que vai restaurar a sua relação e vai trazer a normalidade, de modo que o marido encontre prazer na mulher, a mulher no marido, como o Senhor planejou, e desfrutem a plenitude daquilo que o Senhor fez, que é muito bom, que é a vida sexual. Mas, Deus, aquilo que é fora disso, desse padrão, e que é terreno, animal, diabólico, por mais que digam que é mentira, por mais que hajam sofismas, mentiras com aparências de verdade, dizendo que não é bem assim, que se é dono do seu próprio corpo, da sua vontade, das suas decisões, que se é livre para fazer tudo, que vale tudo, isso são mentiras. Isso pode ser, sim, um direito daquele que se diz livre, mas traz consequências. Nós dizemos que as pessoas podem fazer o que quiserem, mas vão colher as suas consequências, e certamente, Deus, aqueles que estão orando aqui comigo, lutando, batalhando com o vício em sexo, estão escravizados e colhendo sérias e severas consequências no seu corpo, alma, espírito, relacionamentos, casamento, vida familiar, carreira, trabalho, liberdade, lazer, alegria, felicidade, na sua satisfação, nas suas finanças, nos riscos que correm, na sua reputação, porque estão escravizadas. Então, Senhor, traz luz, liberta, solta, desprende agora, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos que o Senhor invada esse ambiente, essa mente, esse coração, constrange em amor, acolhe, abraça, sara, passa a tua mão poderosa, limpa, mexe na vontade, mexe, Senhor Jesus, no desejo, mexe, Senhor, no coração, na mente dessa pessoa, aquilo que doe. Essas pessoas encontrem ambientes de acolhimento, de conforto, de confiança, de segurança, para abrirem seus corações, para serem orientadas, para confessarem os seus erros, para receberem instrução, medicamento, tratamento, acompanhamento, mais oração, que a tua palavra vá penetrando também, libertando, pondo as coisas no lugar, tira toda a distorção, toda mentira, se isso é algo cultural, de alguma tribo, de alguma nação, de alguma cultura, de alguma sociedade que eu desconheça, mas se isso for uma verdade nesse ambiente, traz luz e traz ordem, traz a clareza daquilo que realmente é, do propósito teu para o sexo, que é algo tremendo, lindo, poderoso, mas no lugar certo, no casamento, do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Senhor, toda a forma de deturpação que esse vício em sexo tem causado nessa pessoa, seja sexo com pessoas do mesmo sexo, seja sexo, Senhor, com animais, com instrumentos, objetos, seja sexo com cadáveres, como a gente escutou uma vez, Senhor, seja qual for o tipo de perversão,
perturbação que esse vício em sexo tem causado, qual for a natureza, o tipo, o estilo de vício em sexo que essa pessoa nutre, nós clamamos a Deus que o Senhor desfaça isso agora e traga normalidade, medida certa, equilíbrio, cura, restauração, pureza, amor envolvido no ato sexual, respeito, cumplicidade, honra, pudor, pureza. Venerado seja entre essas pessoas o leito sem mácula, como diz a tua palavra, que não haja mácula, não haja sujeira, motivação errada, nem doença, mas haja amor, cobertura, respeito, carinho, restauração, intimidade santa, pura, como o Senhor definiu, planejou. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa que perdeu o controle da sua vida nessa área e traz restauração para ela. Pelo teu Espírito Santo, restaura esse templo. Se é cristão, como já oramos aqui, cumpre essa obra apressadamente. Tira a acusação, a condenação, faz essa pessoa saber que tem chance, se ela é reincidente ou não, mas levanta ela e restaura de uma vez por todas. E se ela, Senhor, não te conhece, se ele não te conhece ainda, dá essa chance de salvação também, de uma experiência, de uma caminhada contigo, que essa pessoa sendo liberta perceba o poder do teu amor e o teu interesse em curar, em resolver, em tratar todos os dramas, as mazelas, os desvios dessa pessoa. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Clamamos o teu milagre, a tua cura. Levanta irmãos, irmãs, psicólogos cristãos, psiquiatras cristãos. Levanta ministérios especializados, ó Deus, em cobrir as famílias, em abençoá-los, em criar ambientes, ó Deus, em que essas pessoas possam pedir socorro, ajuda. Capacita os teus servos, as tuas servas, os teus conselheiros, as tuas conselheiras, os teus ministros, as tuas ministras, pastores, lideranças, pastoras, homens e mulheres teus, que vão ajudar os que sofrem com isso, que não haja julgo, condenação, que ninguém se escandalize assim, Senhor, enquanto líder, com o pecado daquele que tem fraqueza, mas que tenha uma palavra de ânimo, vigor, estímulo e que acompanhe, caminhe as milhas necessárias para que essa pessoa encontre a cura, a libertação, a plenitude, a restauração, se encontre com o propósito do Senhor, com o plano do Senhor para a vida dela na área sexual, para a vida dele na área sexual. Oramos por homens, mulheres, adultos, jovens, adolescentes, pessoas, ó Deus, que estão vivendo viciadas em sexo, em um mundo tão erotizado, tão pornográfico, em um mundo tão sensualizado, em uma cultura tão cheia de exposição do corpo, onde o sexo é alguma coisa tão idolatrada, tão buscada, Senhor, que essas pessoas sejam curadas, libertas. Ordena a tua bênção, tua paz, tua normalidade nessa área desse homem, dessa mulher que ora comigo agora. Assunto difícil, Senhor, mas que haja encorajamento da tua parte para que eles busquem, peçam ajuda, peçam socorro, saiam dessa escravidão que vai levá-los à morte, à destruição, a contraírem doenças, a perderem familiares, a perderem, Senhor, seus cônjuges, seus casamentos. Lembra os teus filhos e as tuas filhas que já te servem, já te conhecem, que o nosso corpo é o santuário do Senhor. O Senhor não habita, Senhor, nesse ambiente degradado, de depravação. O teu Espírito Santo habita nos templos que o Senhor mesmo faz. E o Senhor tem construído templos dentro de nós para que o Senhor faça morada. Mas com toda essa malignidade, o Senhor não coabita, Senhor. Então tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, nós não podemos tornar os nossos corpos, que são membros teus, Jesus Cristo, membros do teu corpo, nós não podemos tomá-los e torná-los membros da prostituição, das depravações, de tudo aquilo que é maligno, que é miséria espiritual na área sexual. Queremos, Deus, te pedir a tua misericórdia, queremos nos ajuntar com o teu Espírito, Senhor, sermos um contigo. Então vem, Espírito Santo, e faz morada dentro de cada cristão, cada homem, cada mulher que te serve, mas tem tido luta, tem sido viciado em sexo. Isso já causou muito prejuízo, drama, isso traz acusação, culpa, há coisas escondidas, há perda de autoridade, a vida dessa pessoa não flui, não prospera, os relacionamentos são fracassados. Que o Senhor desfaça hoje a causa de toda essa destruição, Pai. Que haja uma atitude, Deus, como o filho pródigo, quando comia bolotas de porco, Senhor,
depois de ter deixado a casa do seu pai. Ele se lembrou, Deus, da fartura que havia na casa do pai, de como viviam os funcionários do pai, e ele levantou no seu coração a decisão de dizer que iria se levantar, sair dali, iria encontrar o seu pai, iria confessar que pecou contra os céus e contra o próprio pai, iria lhe dizer que já não era mais digno nem de ser chamado um filho, mas que fosse feito apenas como um dos seus empregados daquele pai rico. E ele tomou essa decisão e fez assim, e o pai o aceitou porque o esperava, restaurou sua condição de filho, de herança, fez festa. Lembra essas pessoas, ó Deus, que o Senhor está na mesma situação, na mesma posição, esperando eles se levantarem, tomarem uma decisão para irem ter contigo, e o Senhor vai os recebê-los com festa, os curando e os libertando definitivamente. Que o teu amor permeie esses corações e dê uma nova chance, Senhor. Oramos para que as igrejas, famílias estejam preparadas para esse momento, que venha uma capacitação sobrenatural, porque só em Ti, Deus, para conseguirmos suportar uma prova tão grande dessa na vida daqueles que amamos, e que haja cura e restauração, em nome de Jesus. Amém. Que você, meu irmão, minha irmã, possa refletir profundamente como é a sua relação com o sexo, com o ato sexual. Qual é a sua interação, sendo você casado, casada, obviamente, dentro do teu matrimônio? Há alguma luta que te leva a algum vício ou fruto de um vício nessa área? Você precisa de ajuda, hoje mesmo. Busque alguém da sua confiança e abra o seu coração. Peça oração, reconheça o seu pecado, confesse, se arrependa. Deus está pronto para te curar, te restaurar e te fazer plena nessa área também. Se há algo que vai te induzir a isso, abra o coração, compartilhe com seu cônjuge. Se você não é casado, não é casada e está nessa situação, reconheça antes de tudo que o sexo, o ato sexual fora do casamento é pecado. Daí a causa da tua infelicidade. E se você acha que é feliz, acredite, está edificando uma casa sobre a areia. Questão de tempo desabar. Peço que você considere isso com carinho no seu coração. Não vem de mim, é a palavra de Deus. Falo isso com amor. E se você não conhece a Jesus ainda e orou comigo, está aqui agora refletindo, avaliando, pesquisando seu coração, vasculhando a sua conduta, sabe que tem erro, busque ajuda. Deus está te esperando para te curar, restaurar e livrar de todo vício em sexo. Deus te abençoe. Sugiro que você ouça mais a voz de Deus nesse item, nesse campo, nessa área. Invista tempo agora, fortalecendo sua compreensão nesse assunto à luz das Sagradas Escrituras. Siga com mais textos sobre esse assunto. 1 Coríntios capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido,
mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.